Me apresentar para algumas pessoas que estão entrando aqui, que eu não conheço. E eu sou a doutora Simone Oncala, eu sou psicóloga e doutora em neurociência, estudo bastante comportamento. Ainda sou uma aprendiz, embora esteja nessa trajetória há 33 anos, eu me sinto uma eterna aprendiz. E eu queria levar algumas coisas que vieram, né, trazer algumas coisas que me perguntaram muito em inbox, também fizeram algumas considerações abaixo de alguns vídeos, e até de pacientes que assistiram e tentaram refletir sobre tudo isso, né? Então, vamos recapitular um pouco o que foi dito até aqui, né? Sobre os transtornos de ansiedade, falamos da depressão leve, né, chamado também de distimia. A minha preocupação, talvez nessa live, depois de que eu fiz alguns roteiros aqui, algumas anotações, é o que nós vamos fazer com isso. Embora eu possa trazer informações a respeito das patologias, dos transtornos mentais, mas é importante a gente saber o caminho, porque existem caminhos. Então, nós da clínica, também como da área da medicina, nós já vivenciamos muitas melhoras, vivenciamos remissão de quadros clínicos por muitos anos. Olá, Rita Bettini. Olá, Rita de Cássia. E vamos lá. Então, quando uma pessoa procura um médico, né, devido a mal-estar prolongado, ou então alguns episódios de crise, que ele não consegue saber o que está acontecendo com ele, é necessário que nós façamos uma anamnese. Então, para algumas pessoas que não conhecem esse termo, é preciso enxergar esse paciente na totalidade. Na anamnese, nós fazemos um levantamento histórico de todo o desenvolvimento dele. Como que foram as etapas de desenvolvimento, como que foram as ocorrências, como é que foi o dia a dia, a escola, a família, as relações interpessoais, as relações familiares. Nós precisamos ter uma compreensão de como e por que esse quadro se instalou nesse indivíduo. É necessário, além de fazer, né, essa anamnese, precisamos fazer também um levantamento da rotina. Obrigada, Nazaré, por entrar, né? De Manaus, Amazonas, olha aí que delícia. Uma Vitória Regia aqui com a gente. E além de todo esse histórico, nós precisamos entender como que ele leva essa rotina. Muitas vezes, tanto com criança, adolescente como adulto, ao entrar em tratamento, se você fizer uma higiene de rotina, ele já tem uma grande melhora. Quando eu falo higiene, é porque às vezes ele leva uma rotina tóxica, que ela faz mal para ele e ele não percebe. Quando estamos dentro de um quadro clínico de um transtorno mental, é como se nós víssemos um quebra-cabeças com as peças aqui voando, que você tenta pegar uma parte e juntar com a outra, e é tudo muito difícil, a gente não consegue ter uma configuração daquilo que a gente está passando e está sentindo. Não é um quebra-cabeças na mesa que você consegue operar, né, e ver com uma maior clareza sobre isso.
Olá, Tadeu, olá, Sandra, vamos chegando. Então, precisamos fazer a higiene da rotina, né? A higiene do seu trabalho, verificar como que ele está lidando com as questões do trabalho, como que é esse trabalho, o que que ele interfere na vida dele, das suas relações sociais também. Quando o paciente começa a falar sobre a sua vida, o que que a gente percebe? Existe uma tendência muito grande dele funcionar da mesma forma em todos os setores, até eu brinco, nas prateleiras dele. Então, ele tem aquele mau funcionamento no trabalho, que ele repete nas relações interpessoais, que ele repete nas relações afetivas, que ele repete de como ele lida com as suas economias, tudo fica contaminado, porque ele vem com aquela engrenagem psíquica travada e operando da mesma forma e aquilo não dando certo, né? Nós precisamos entender como se instalou esse conjunto de sintomas, né? Como se instalou esse quadro clínico no paciente, para dar o diagnóstico diferencial, né? E pensar uma meta terapêutica tanto psicológica como médica também. Quando nós vamos ao médico e apresentamos dores nas juntas e febre e algumas pipoquinhas no corpo, de imediato a gente não sabe se é rubéola, catapora, mas todo diagnóstico tem o pulo do gato, tem a diferença, aquilo que consegue caracterizar, aquele espectro, o conjunto de sintomas que vai determinar qual que é a doença que a pessoa está cometida. Médicos psiquiatras, neurologistas e psicólogos, hoje em dia trabalham juntos. Os médicos, por muitas vezes, eles aguardam uma avaliação psicológica para repensar sobre a visão clínica desse paciente. Então, o psicólogo ele vai trazer informações detalhadas, ele, por vezes, ele atende por meia hora, 45 minutos, e ele não consegue obter dados a respeito da totalidade daquele paciente. E da mesma forma, né, como o psicólogo ele faz todo um processo de avaliação dos aspectos cognitivos, emocionais, sociais, das relações, o médico acho interessante ele receber essa informação para poder entender melhor como está aquele indivíduo naquele exato momento. Assim como o psicólogo também pede para ir a um médico e verificar se não há interferências orgânicas, né, que podem alterar o humor e o comportamento, como problemas de tireoide da fadiga, tireoide da depressão, né? Problemas de diabetes, problemas do coração, que também, por vezes, pessoas até que fizeram cirurgia de coração apresentam quadros depressivos, anemia, que a pessoa também apresenta fadiga, apatia facial. Então, é importante nós estudarmos esse indivíduo para que saibamos por onde podemos começar a tratá-lo e poder fazer o diagnóstico diferencial. Mediante todos esses resultados, pode-se pensar qual é a melhor forma de intervenção para aquele indivíduo em particular. Embora a depressão seja um espectro, seja uma síndrome, e é lógico, o conceito que eu tenho aqui no Brasil de depressão, esse conceito ele precisa ser o mesmo na França, na Indonésia, na Austrália. Então, existem manuais de doenças que classificam por meio de sintomas esses quadros clínicos, justamente para que todos possamos estudar em cima, apoiados, né, nesses esclarecimentos e promovermos pesquisas e artigos para trazermos talvez novas possibilidades de tratamento.
Então, esse conjunto de sintomas da depressão, tem alguns que determinam o quadro, né, que dá o diagnóstico diferencial. Olá, Sirlene, olá, Elaine, boa noite, vamos chegando. É preciso que a pessoa apresente 6 ou mais sintomas, porque é diferente tristeza de depressão. A tristeza, ela é inerente do humano. Se nós perdemos um ente querido, um emprego, desmanchamos um relacionamento, nós vamos ficar tristes. E o ser humano tem suporte e capacidade emocional de aguentar isso. Só o que a gente espera é que, após 4 meses, a pessoa vai se restabelecendo. Já no caso da depressão, ela começa a perdurar depois de 6 meses. E é aí que nós percebemos que essa pessoa está apresentando agora um quadro e não uma tristeza. Né? E os sintomas, como eu já tinha conversado com vocês pelo vídeo, só para recapitular, né? Então, a perda de interesse nas atividades que vinham fazendo é a primeira coisa que aparece. Então, a criança, o jovem, o adulto que fazia um tênis, um instrumento musical, gostava de sair com os amigos de quinta, de ir para uma balada no sábado, a criança que gostava de descer no prédio e brincar com os amigos, nada parece ter mais graça. A Lerica está perguntando aqui, distimia tem tratamento e como sabemos se uma pessoa tem? Então, Lerica, estou tentando aqui passar para você alguns sintomas que nós precisamos ficar atentos. E ela tem tratamento, sim, existe a remissão de sintomas também, né? Então, além da perda do interesse, sentimentos de incapacidade e baixa autoestima, ela tem uma energia tão caída, ela não tem vontade de fazer nada. E ela começa a se sentir incapaz, ela começa a ter pensamentos distorcidos. Né? Ela está doente, ela não percebe que ela está doente. Olha só, meu gato está vindo na frente da luz. Deixa eu tirar esse bichano feio. Sai daí, bichano. Que mais? Sentimentos de incapacidade, de baixa autoestima. A falta de energia é tanta que a pessoa desiste das tarefas por antecipação. É possível diagnosticar mesmo antes de 6 meses, Simone? Sim, é possível, mas as pessoas, por vezes, não procuram. Muitos acham que vão passar, e eu vou falar um pouco para vocês o quanto o social, as pessoas que estão à nossa volta, não enxergam isso e falam frases ineficazes, que no fim, a pessoa que está com a depressão leve, ela começa a se calar. Né? A Carla Arcon está falando, e como fazemos se os médicos te fazem de cobaia, os psicólogos não foram legais? Surtei. E como saber se a distimia mesmo ou é depressão mais grave? Vamos chegar lá. Poxa vida, eu sei que o que você está falando, cara, assim, não é legal acontecer, mas eu também sei que acontece. Nós precisamos sentir, quando procuramos um profissional, empatia. E o que mais a gente precisa nesse momento é se a pessoa olha nos nossos olhos e se ela nos escuta. A Mara também pergunta, Simone, como as pessoas sabem se deve procurar um psiquiatra ou psicólogo? Não importa o caminho, procurem ajuda. Porque ao vir ao psicólogo, o psicólogo sabe o quanto que o médico pode ajudar. E por vezes, ele indo ao médico, o médico percebe pela anamnese
o quanto que mesmo que ele receitar medicação, ele precisa resolver algumas coisas na terapia. Precisam procurar pessoas que te escutem. Né? Precisamos de referências. Perguntem, olha, você conhece o médico? Então, assim, eu vou dar uma dica, que é uma manobra. É muito caro ir no psiquiatra e no psicólogo. Eu sei disso. Fora a medicação, fica uma conta monstra. Mas, às vezes, é interessante você procurar um médico, um psicólogo, por indicação de pessoas que passaram por um problema parecido. Vá no primeiro, faça esse investimento. Às vezes você vai ao médico, ele te escuta, ele é ótimo, ele prescreve para você uma medicação, você começa a melhorar, aí depois você vai levando no médico do convênio. Eu sei que isso é muito difícil e é muito oneroso, mas é saúde. E eu acho que é o maior investimento que nós podemos fazer. Porque todos nós sabemos, com qualquer tipo de doença, enfermidade, quanto mais cedo nós formos, menos sintomas temos, a medicação é mais leve, o processo terapêutico é mais rápido, não dá para empurrar essas coisas com a barriga. Ai, vai passar, não passa, piora. Lembra da arvorezinha? Aí você está com ansiedade, aparece depressão leve, pânico, aparece toque, aparece uma série de coisas. É uma arvorezinha que cresce se ela não for podada. Né? Deixa eu me achar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Outros sintomas, né? Então, como sabemos? Sonolência, insônia, alteração do apetite. Então, as pessoas acham que distimia fosse mau humor. Não, é um baita do mau humor. Distimia. Lembra que eu falei a história do velhinho? É o velhinho mal-humorado, é um baita do mau humor. Mas é doença. Tem envolvido várias causas que nós vamos falar dessa. Na alteração do apetite. Muitas vezes a pessoa emagrece muito, ela não tem apetite nenhum, porque ela não sente prazer por nada. Ou ela se sente tão enfraquecida que o cérebro, ele é esperto. Se você se sente fraca, o cérebro logo pensa que você precisa ingerir alimentos. E ele vai pedir para você ingerir carboidrato, porque ele dá energia. Olha como é que funciona isso. E o profissional, ele precisa ler esse estado. Cada um funciona de um jeito. Se há possibilidade de passar isso sem remédios, crianças e adolescentes têm um percentual muito grande. Só que o adulto, ele só vai procurar quando ele já está mais de um ano com isso. Aí ele tem toda uma alteração química no cérebro, que não tem divã que dê conta. Ele já está extremamente comprometido, aquilo alastrou em todo o sistema dele. E lembra quando eu falei da medicação? O médico é que sabe quando que tem que dar a medicação. O médico precisa entender esse quadro clínico do paciente. Ele vai medicar com uma dose que ele acredita, dentro dos estudos dele, que isso vai trazer uma melhora. Só que medicação, ela não responde em 1, 2 semanas. É depois de 3 ou 4, você vai precisar esperar. E no início, às vezes, dá secura na boca, os antidepressivos, um pouco de tontura, ele tira toda a ansiedade, então teu corpo pede para dormir, ele não está te dando sonolência, o seu corpo está precisando dormir, como você precisa descansar e dormir quando você está com uma pneumonia. Todas as doenças derrubam você e faz você dormir. Todas as doenças você precisa se alimentar e se hidratar. Todas as doenças são iguais, as doenças psiquiátricas funcionam assim também. Nós vamos falar, Mônica, quando a situação permanece por muitos anos, que aí já não é depressão leve. Aí já vem
uma característica para a gente fazer um diagnóstico diferencial nesse quadro clínico. Então, vamos lá. Além da alteração do apetite, gente, problemas gastrointestinais. Vocês sabiam que a maior parte desses neurônios responsáveis por tudo isso estão no intestino? Eu falo que o intestino é o segundo cérebro. No entanto, se o seu intestino estiver com um problema muito grave, você vai tomar antidepressivo e ele não vai fazer absorção. Olha como o paciente precisa ver num todo. Olha como é delicado. É muito delicado. E os pacientes, a gente na clínica, nós temos informações, né? A pessoa fala que tem sensação de deslocamento, que parece que tudo está acontecendo e ela está vendo tudo por um mezanino e que aquilo não faz parte dela, ela tem sensação de estranheza. Uma hipersensibilidade, tudo irrita, tudo incomoda muito. Ela tem apatia. Quando um paciente entra no consultório, pela postura dele, eu já percebo que ele tem. Então, ele não tem muita expressão facial. E veja, quando nós estamos funcionais, falando com vigor, com energia, nós temos uma postura. Geralmente, o paciente com depressão, além dele se fechar em casa, ele se fecha no corpo. E ele olha de baixo para cima. É assim que ele se apresenta no consultório falando. Então, pelo caminhar, pela letargia, pela lentidão, pela postura, tudo isso são indicativos que nós, profissionais da saúde, conseguimos fazer a leitura para fazer o diagnóstico diferencial, né? E quando ele chega ao isolamento, é porque ele não aguenta mais. Depois de avaliar, né, há quanto tempo também essa pessoa vem apresentando esses sintomas, que não tem nada a ver com tristeza, né? Tristeza não é depressão, tristeza é tristeza, como felicidade é felicidade, entusiasmo é entusiasmo. Então, veja lá, Mônica, se esses episódios são recorrentes na vida do indivíduo, por isso que a gente precisa fazer o levantamento histórico, se isso é crônico, né? É diferente de você estar depressivo. Provavelmente, essa recorrência de melhora, vai e volta, né, de passa 3 anos, volta a crise, volta ao quadro clínico, talvez você apresente um transtorno bipolar, talvez você seja um depressivo. E quando eu falo sobre essas questões, né, até químicas e neuroquímicas, porque o nosso organismo é químico, todos nós nascemos com calcanhar de Aquiles. Tem pessoas diabéticas, tem pessoas reumáticas, tem pessoas com problemas respiratórios, de asma, etc. E nós podemos também nascer, né, temos aí fatores hereditários e genéticos que faz com que nós tenhamos essa química do cérebro alterada e talvez para o resto da vida, e talvez precisamos nos cuidarmos o resto da vida. Quando eu vou curar da diabetes? Você não vai curar da diabetes. Quando você vai curar do hipotireoidismo? Você não vai curar do hipotireoidismo. Você vai tomar uma medicação o resto da vida para restabelecer toda a química, né, responsável pela tireoide, assim como o cérebro. O cérebro, ele é outro órgão, como qualquer um do nosso organismo, que pode sofrer colapsos, que pode não funcionar direito. Isso não significa de você ser menos incapaz, impotente, louco, nada disso. Mas quem vai no psicólogo, no psiquiatra é louco. Não, fica louco quem não vai. Então, precisamos mudar essa concepção, não é mesmo? Então, aí falam dessas trocas de medicação. Gente, é muito difícil para o médico acertar.
No entanto, por exemplo, se eu tomar 25 gotas de Novalgina, minha febre vai embora. Meu filho de 1,80 m, que pesa 80 quilos, ele precisa tomar 40, 45 gotas. Varia de peso, varia de resposta do organismo. Tem pessoas que com doses pequenas passa mal, tem pessoas que com doses altas ainda você precisa aumentar a dose e é o médico que vai avaliar. Nunca interrompam medicação. Dá efeito rebote, você volta a ficar pior do que você estava. Fala com o médico, ele troca o sal da medicação, ele entende qual é o efeito colateral que está te dando, ele troca por outro que tem outro sal que talvez se ajuste melhor no seu organismo. Fale com o médico. A medicação demora para trazer um resultado. Lembra, você está doente. Quanto tempo você fica acamado quando você está com pneumonia? Que demora o antibiótico para fazer efeito. Às vezes você é internado no hospital com medicação na veia. Como que vocês querem que um remédio psiquiátrico faça assim? É só depois de 3 a 4 semanas. Nunca parem. Se um dia acharem que tem que parar, precisa ser desmame. Estava tomando 20 miligramas, passa depois 2 semanas tomando 10, depois 2 semanas tomando 5, e ainda com acompanhamento do médico para ver se alguns sintomas não estão aparecendo. Aí a Mara fala, para que serve o teste Rocha? Não sei bem como se escreve, quais são os casos aplicados. Todos, Mara. Nós temos uma gama de testes que nós chamamos de padrão ouro, que o mundo inteiro aplica. Da mesma forma que eu faço uma avaliação neuropsicológica aqui no Brasil, em São Paulo, no Tatuapé, na minha clínica, é o mesmo tipo de avaliação e de testes aplicados em qualquer parte do mundo. Então, nós temos assim, uma gama de uns 4 testes de personalidade, de avaliar as questões emocionais, testes para ver atenção, memória, como tudo isso está caminhando, porque a gente sabe que a pessoa cometida de um transtorno psiquiátrico, as questões de história, raciocínio, lentificação do processamento da velocidade cerebral, tudo isso fica comprometido. E são os mesmos testes que são aplicados. Né? Então, obrigada, doutor Marcos. Nossa, meu companheiro, aprendo muito com ele também. Não é, doutor Marcos? Já conversamos muito sobre essas coisas também. Que bom estar aqui. Então, esses testes, né, não é um teste que vai revelar. Nós não temos que ver todos os aspectos da pessoa. Então, além de testes para avaliar comportamento, modulação de emoção e comportamento, os aspectos cognitivos, nós enviamos questionários, inventários de comportamento para a escola, se a criança ainda foi estudante, para a família, a gente precisa saber como que o social vê esse sujeito. Existem também alguns inventários que nós aplicamos também no nosso paciente, que dentro daquilo vão dar resultados estatísticos, todos testados em pesquisa. Não existe achômetro. Não existe, eu falo, eu acho que ele está com depressão. Eu posso levantar uma hipótese diagnóstica, mas eu tenho todo o material para comprovar. Por isso que o médico pede avaliação neuropsicológica quando a pessoa chega nesse estado. Ele precisa entender o que ele precisa fazer por ela. Como eu também envio para ver se não tem nenhuma causa orgânica que possa estar interferindo no comportamento e no humor da pessoa. Não é brincadeira, não é feito de qualquer jeito, não tem achômetro, não tem palpite da vizinha, palpite do amigo. E aí me pergunto, e uma pessoa bipolar? Ela vai ter até outra medicação, ela vai ter um estabilizador de humor. Se ela for diagnosticada certa, ela vai ter um remédio legal para ela, se ela precisa de medicação. Olha como é importante a investigação clínica. Ir no lugar onde alguém te escute, onde alguém vai fazer uma avaliação, um trabalho sério. Quem já teve depressão, a depressão é curada 100%? Não sei, Regina Pipa. Será que eu não vou ter mais resfriado? Será que eu tomando todas essas
vacinas, não vai vir uma gripe que vai me pegar de sola. Olha aí o nosso coronavírus. Existem outros tipos de coronavírus e vacinas desenvolvidas, mas não era desse tipo. Esse tipo, ele sofreu mutação e essas coisas não pegam. Né? Como a família deve se comportar quando o seu próximo for diagnosticado com depressão? Gente, vamos lá. Eu, às vezes, falo algumas coisas que as pessoas acham um pouco duras. Não é um pouco duras, é que, às vezes, eu fico um pouco cansada das pessoas me enxergarem. Né? E achar que um chá de camomila as coisas vão passar. Isso realmente me deixa brava. Então, às vezes, eu bato um pouco de frente, que é para a pessoa se acordar que a coisa não é tão tranquila assim. E que tem que tomar cuidado, sim. E que coisas ruins acontecem, sim. Vou chegar lá, Mara. Veja só. Então, se esses episódios são crônicos e recorrentes, então o diagnóstico precisa ser refeito. Você não está com uma depressão leve, uma distimia. O que a gente chama de depressão maior. Tem a depressão leve e tem a depressão maior. Isso precisa ser investigado. Existem metas terapêuticas diferentes. Existem intervenções medicamentosas diferentes. Você já olha diferente para o paciente. Né? Sabemos que os fatores bioquímicos no cérebro, né, também alteram o humor e comportamento. Inclusive, uma má ativação da área parietal no cérebro, que é aqui em cima. Essa área parietal, sabe o que ela filtra? Ela ajuda no filtro de pensamentos negativos. Olha o que descobriram. Vocês sabiam quando uma pessoa está com depressão e ela faz um exame de neuroimagem, mostra uma cor neon azul muito maior, que são áreas inativas, do que áreas com cores mais vivas. A gente consegue ver depressão em neuroimagem e quais são as áreas ativadas, e essas áreas elas são responsáveis para que tipo de comportamento, aspecto cognitivo, humor. Olha quanto estudo tem em cima disso, não é o chá de camomila que vai resolver. Né? Tem fatores genéticos, hereditários, tem fatores ambientais, que aí entra muito a questão da terapia. Um ambiente controlador, castrador, decepções sucessivas, perdas, impedimentos, né? E uma automodulação das emoções e do comportamento disfuncionais, que a pessoa leva naquela engrenagem emperrada, né? Tudo isso fazem parte da totalidade desse quadro clínico. Olha quantas coisas precisam ser investigadas. Não é fácil, não é simples. Aumento em faixa etária mais baixa, adolescentes e crianças, ou muito diagnósticos precipitados. Nossa, diagnóstico precipitado. Eu já participei de mesas com profissionais excelentes e de várias áreas. Quantas vezes nós sentamos e falamos, não conseguimos chegar a um diagnóstico? Quando você chega a um diagnóstico, você traça o destino da pessoa. Precisa ter muita cautela, precisa ter muito estudo, precisa saber muito, precisa sempre estar estudando, precisa enxergar aquele indivíduo como único. E lógico, as crianças, elas começaram a adoecer. As crianças não têm tempo de brincar, as crianças ficam confinadas dentro de apartamentos. Quantas vezes nós ficávamos brincando na rua e aprontávamos muito, a nossa mãe não tinha nem ideia do que a gente ia do que a gente aprontava na rua. Hoje em dia as mães ficam com uma lupa dentro de 64 metros quadrados, vendo quantas vezes a criança respira, cobrando um desempenho escolar dele que é incompatível com o que ele pode naquela idade, porque a escola está totalmente em desencontro com o saber sobre o desenvolvimento da criança, as etapas de desenvolvimento e sobre cérebro e aprendizagem. É a minha maior dificuldade. Tenho pessoas ótimas, tem pessoas ótimas, não posso falar, não estou falando que, né, tem as exceções.
Mas tudo é programado sem pensar na criança. Os adultos não têm tempo para criança. As crianças têm que ficar no quarto não dando trabalho. As crianças entram em redes sociais, em YouTube, e vocês não têm ideia do que eu escuto, do que eles veem nessas redes sociais. Eles não têm suporte emocional para lidar com isso. Precisamos estar atentos com as nossas crianças, com o nosso adolescente que se esconde, que se cala, que tem sono, que dorme na sala de aula, que está preguiçoso, que não faz a lição. O que está acontecendo com ele? Nós precisamos olhar para as pessoas, do nosso velhinho que está lá sentado, quietinho, sem falar nada, ele não está dando trabalho, ele está desidratado, ele está desnutrido, faz 2 dias que ele não toma banho. Nós não estamos atentos, porque a gente só corre. Vamos lá que está chegando, peraí que eu preciso aqui, tarará, moro longe da minha família, quero resolver tudo por eles, como não consigo, sofro muito. Muitas coisas nós podemos fazer, e muitas coisas nós estamos limitados. Né? A gente só consegue fazer até a página 12. Depois da página 12, a gente não consegue. É muito difícil, é frustrante, mas é assim. Senão nós vamos começar a adoecer também. Né? O Eduardo falou, hoje temos na escola muitos adolescentes afastados com depressão, pânico e medo. Porque eles sempre têm a sensação de que não vão dar conta, eles não estão dando conta de se monitorarem sozinhos, de fazer aquele volume de lição absurdo. E ninguém para ouvir, porque é bonito ele passar no vestibular e a escola é forte. E a criança adoece, aparece crianças e adolescentes caindo tufos de cabelo da cabeça, com olheiras, problemas gastrointestinais, insônia, tudo igual do adulto. Nós só estamos antecipando, porque eles são pequenos executivos, eles têm a pressão e a cobrança igual de adulto. E aí? Né? Por isso vemos a medicação nas escolas, por simples dificuldades de aprendizagem, tem uns que já vai logo receitando remédio. Gente, não é assim. O remédio, ele é receitado. E quanto ao problema da aprendizagem, existem vários estudos que algumas medicações acionam algumas áreas que estavam lentificadas. Então, a gente não pode julgar. Nada é generalizado. Precisamos estudar o caso. Os pais não estão olhando seus filhos. Não, não estão, Ana. Não estão. Não estou culpando. É a realidade que está posta. Está muito difícil. Né? As pessoas perguntam, poxa, mas às vezes, será que atrapalha né, se eu estiver tomando medicação? Lógico, a gente sabe que drogas e álcool também desenvolvem psicoses químicas e desenvolve depressão. Gente, tá rolando tudo. Para quem eu não respondi, vai perguntando novamente que eu vou tentando responder, tá? Que aí vai subindo, eu não consigo ver. Agora, o álcool, ele desencadeia a depressão e a ansiedade. É mais um dos fatores. Até você também não se alimentar bem, quer dizer, é um conjunto de fatores que dá um colapso no organismo. Né? Que mais? Vamos lá. Os profissionais precisam ser procurados. Né? Quem precisa ser procurado, gente? Se eu estou com a unha encravada, eu vou na podóloga. Se eu estou com uma cárie nos dentes, eu vou ao dentista. O profissional apto a avaliar o quadro clínico e a medicar é o psiquiatra. Não é o clínico geral, o cardiologista, o endocrinologista, né? Assim como de processo terapêutico. Olha quantos testes precisamos fazer, o diagnóstico transdisciplinar com o médico, avaliar o quadro, ver a causa, entender como essa pessoa funciona, entender qual é a melhor meta terapêutica para ela. Eu não aplico a mesma meta terapêutica em todo mundo. Não existe isso. Existem algumas técnicas cognitivo-comportamental emergenciais, mas cada um tem a sua natureza. E eu preciso entender o que é bom para aquele indivíduo, não é o que eu acho que é bom. Então, no processo terapêutico, por favor, vocês não vão procurar o reflexologista, o terapeuta de florais, o coach. Gente,
Doença se procura profissional que saiba lidar com a doença, não é com o estado. Ah, você tá tristinho? Ok, você procura tudo isso, você vai no massagista, você faz o que você quiser. Se você tá doente, você tem médico no terapeuta. Bom, a depressão, né? Ela é uma doença. Ela não é só um estado momentâneo. O psiquiatra vai avaliar a medicação, se ele vai dar um antidepressivo, como é que está o quadro, se ele vai precisar associar ao ansiolítico. Se for uma depressão maior, se ele vai precisar, ou a pessoa apresenta comorbidades associadas, outros transtornos junto com a depressão, né? Se essa pessoa tem sintomas psicóticos, sintomas recorrentes, né? Crises e quadros recorrentes, se ele vai ter que dar um estabilizador do humor, ele vai ter que pensar na dose, o quanto tempo você vai ter que tomar. O que acontece com as pessoas? Ah, eu tomei 4, 5 meses, nossa, eu tô legal, eu vou parar. Você para um antibiótico na metade? Não, né? Você não tem coragem. Agora, remédio psiquiátrico, sim. Aí dá um baita de um efeito rebote, dali 3 meses você tá igual, você não procurou terapia, você não fez nada. Ah, aquele médico não adiantou nada. O remédio, então, nem falar, o remédio me fez mal. A gente não pode olhar para isso, sério, gente, de uma forma ignorante. É o médico que sabe. É o terapeuta que vai te orientar. Aí, gostaria que você falasse nesse outro vídeo sobre os pais que poupam os filhos de sofrimento. Qual é a medida certa? Bom, gente, vamos lá. Como eu ouço a pessoa na clínica, eu estou te falando isso há 33 anos, a pior coisa para um depressivo é falar assim, vai passar, você precisa ter força, né? Você precisa ter fé, você precisa orar. Gente, ele não consegue fazer nada disso. Ele não tem força para nada disso. A pior coisa é você querer que o depressivo dê conta do quadro depressivo. Tenha fé, você vai melhorar, se anima, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, ele não consegue mexer o dedinho da mão. Você precisa ter empatia. Você não pode mascarar, não é nada disso, não, vamos lá, ânimo. Não faça isso pro depressivo, tenha empatia. Fala, eu sei que você está sofrendo. Conta para mim o que você sente. Conta para mim o que você está passando. Fala para mim o que você precisa, o que te deixa mais confortável, o que eu posso fazer por você. Não é uma mensagem de fé, de esperança que vai tirar ele disso, infelizmente. E aí, quando você começa com todas essas mensagens, ele desiste de falar e se cala. E aí que começa o problema. Eu, enquanto terapeuta, eu avalio como o indivíduo opera com essas emoções, que atitudes ele vem tomando, e ver o que funciona para ele e o que não funciona para ele. Eu não posso ter a mesma medida terapêutica para todo mundo. Olha aqui, a técnica terapêutica milagrosa, vamos todos fazer assim para melhorar? Não. Não. Tem técnicas terapêuticas e técnicas de coaching que, nossa, vai lá, não sei o quê, faz, tenta isso, tenta isso. E sabe o que acontece com o paciente? Ele não consegue fazer nada disso, ele se sente pior ainda. Ele se sente culpado. Ele fala, eu sou incompetente. Quando a pessoa está doente, é preciso avaliar muito que tipo de técnica de intervenção você vai dar. É muito sério. Tem que ser estudado. Né? Aqui tem colegas que falam que o pai faleceu de depressão, e eu acredito que muitos vão lembrar, né? E casos que tiveram na família. A gente precisa verificar se o quanto nesse processo
de depressão também, que aí vem a minha experiência clínica, e assim, não é só a minha experiência clínica do meu 4 metros quadrados. Não, gente, é estudo. São relatos de profissionais, de pesquisas de vários países, várias épocas. É um estudo. O que a gente percebe na clínica? Que eu leio nos meus estudos e vejo e constato na minha clínica. Nesse processo de depressão, a pessoa aniquilou vontades, desejos, o querer, planos, a forma de ser nunca foi aceita. O quanto ele se lesou, ele se contrariou, ele violentou a natureza dele. Para quê? Para corresponder à expectativa dos outros e nunca às próprias. Vamos lá. Se ele não mudar essa programação dentro dele, que aí é que vem o processo terapêutico, essa programação de viver, vai chegar uma hora que ele não vai querer mais viver. Que sentido faz? Que sentido faz se você é só um representante de papéis e querendo corresponder à expectativa dos outros? Que sentido faz viver? E justamente isso, Eduardo, a procura da ajuda é o início da cura. Vai chegar uma hora que ele não vai querer mais viver, ele não encontra forças porque ele aniquilou tudo que correspondia à sua natureza e à sua pessoa. Então, quando eu falo aquela frase feia, que às vezes ele tem, antes de tentar um suicídio, uma morte psíquica. E nós precisamos olhar para essa pessoa e entender que ela está assim e dar amparo, o amparo familiar afetivo, é dar a mão, é escorar, é ficar atento, é cuidar. Ele precisa muito da família, no entanto, nós chamamos a família e fazemos toda uma orientação psicoeducacional com a família. A família tem que saber. Ele tem que ser levado ao médico, mesmo que ele não queira. Ele tem que ser levado ao médico, porque ele perdeu a capacidade cognitiva, ele perdeu a capacidade de escolha, de iniciativa e de discernimento. Eu não quero ir no médico. Não, você vai. Sabe igual quando a gente pega a criança? Tem que tomar a vacina. Pode chorar, espernear, vem aqui que eu vou te agarrar e você vai tomar vacina, porque é pro seu bem. Tem que ser levado, não tem querer. Ele não tem capacidade. Ele perdeu a capacidade de avaliar tudo isso. A depressão é silenciosa e o suicídio também. Se ninguém o entende, ele fica no silêncio. Ninguém o escuta ou tenta falar frases, né, que mostram empatia. Fica falando, não, vai, acredita, força, fé. Não! Ele não tem forças para isso, infelizmente. E ele se sente a mosca do cocô do cavalo do bandido. Impotente. Triste. Desolado. Incompreendido. Ninguém convence um suicida a se suicidar ou a não se suicidar. Se ele não é cuidado, ninguém tem um controle de nada. Não tem uma frase de incentivo ou outro tipo de frase que faça com que ele vá ou desista da ideação suicida. Aqui, doutor Marcos, você acha que está havendo menos preconceito na procura do psicólogo? Nossa, muito. Muito, doutor Marcos. Menos preconceito, a procura sim. Muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar, eu tenho aqui um acervo para estar indicando, CAPS e outros lugares que a pessoa pode ser atendida, ambulatórios de faculdades, está tendo muita procura, sim.
né? E também por causa dessa parceria, doutor Marcos, com os médicos, né? Nós não, médico e terapeuta, eles não são antagonistas, né? Nós somos protagonistas de uma causa, que trabalhando juntos, poxa, como tem melhora, como às vezes tem cura, como tem remissão de sintomas, e todo diagnóstico hoje é transdisciplinar. Então, isso ajudou também, deu forças ao psicólogo, né, do médico ser parceiro da gente, porque a gente precisa aprender muito com o médico, né? Aí, Marvel, era só isso que eu queria que você falasse. A família, por vezes, tem que agir por ele. No caso, levá-lo ao psiquiatra e ponto. Criança não tem, criança que não sabe nada não tem querer. Né? Meu vizinho tinha depressão e se suicidou aqui no meu prédio. Ele aparentava estar bem, sim, ele disfarça, ele tem vergonha do estado dele. Todo mundo fala, é frescura, vá, levanta daí. Que isso, ânimo. Você também, sabe, você não se ajuda, você... O que ele vai fazer? É muito difícil, ele precisa de atendimento, ele precisa de acolhimento, de suporte emocional, de família orientada e de cuidados médicos. Em um percentual elevado, a depressão vem com muitas comorbidades associadas, que a pessoa não sabe o que tem. Ela chega e fala dos sintomas. E aí cabe ao médico e ao psicólogo conseguir levantar hipóteses diagnósticas, né? Então, o que vem muito associado ao pânico, né? E o que é o pânico? É uma evitação fóbica. Não é uma fobia social de você ter vergonha de sair ou falar em público, ou uma fobia específica, né? Sintomas fóbicos específicos de barata, de altura, de aglomeração. Não. O pânico é uma evitação fóbica. A pessoa tenta fugir de situações que julga ser um risco, mas que não é real. Ela criou essa ideia. Ela deixa de sair de casa porque tem a sensação de que algo grave vai acontecer. E a pessoa acha que não vai ter uma rota de fuga e que vai ser acometida de um grande mal. É um medo muito grande, é paralisante. E a pessoa começa a deixar de fazer as coisas, de sair, porque ela tem medo de sentir medo. Paralisa. Ela acha que todas as sensações que ela sente, porque existe aí uma descompensação química tão grande, é um sofrimento tão grande, é um medo tão grande, que assim, os relatos são muito tristes, né? Ela acha que todas as sensações que ela sente, como taquicardia, sensação de sufocamento, enjoo, dores, visão turva, diarreia, formigamento, que essas sensações que ela está tendo, ela vai ter um mal súbito, ela vai infartar, ela vai ter um derrame, ela corre para o hospital. Né? O pânico tem alguma ligação com depressão? Pode ser o primeiro passo para a depressão? Não dá para saber se, às vezes, quando eles estão em comorbidades associados, quem veio primeiro, né? Aquela coisa que nasceu primeiro o ovo a galinha. Mas, assim, ansiedade, pânico, depressão, eles têm um neurotransmissor familiar entre eles, por isso que desencadeia esse quadro de comorbidades, né? Doutora, quando a gente fala que é melhor se afastar, é bom deixar ela se afastar, dar o tempo que é. Olha, você precisa respeitar que ela não consiga trabalhar e a participar de eventos sociais. Afastar, não. É perigoso. Você precisa estar junto. Aquela coisa assim de criança. Não, 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 não tem querer. Você pode ficar bravo comigo, mas eu vou cuidar de você. Porque ela não tem força. Ela não tem forças. Às vezes, para tomar banho, como que ela vai ter uma decisão para se levar ao médico? Você tem que verificar a medicação que o médico dá, eles deixam de tomar. Eles esquecem, eles perdem noção de tempo, eles estão com memória, atenção totalmente atrapalhada. Tem que cuidar igual bebê. Tem que cuidar mesmo, né? E existe um tratamento diferente para crianças, para adolescentes, para adultos, porque, né, para idosos, cada um tem
uma configuração orgânica diferente dependendo da idade. A medicação é diferente, a intervenção terapêutica é diferente, as necessidades são diferentes, né? E o que a gente percebe bastante em idosos, quando você vai perceber, ele está calado, desnutrido, desidratado, sem tomar banho, né? E muitas vezes apático, e muitas vezes o adolescente fica assim também. A criança não, a criança fica mais irritada, enfrentativa, chorona, reclama de tudo, inquieta. Você vê, a criança apresenta diferente do que apresenta o adolescente, do que apresenta o adulto e do idoso. Por isso, nós estudamos esses quadros clínicos. Não é fácil, não. A depressão é doença grave. Ela precisa de intervenção médica, psicológica, acolhimento familiar. É triste, é doloroso, mas tem melhora, tem cura. Como disse, né, o educador Eduardo, você procurando a cura, você já andou 50% do seu caminho para tirar essa sensação de mal-estar. Desenvolva a capacidade de se colocar no lugar do outro. Vamos nos cuidar, vamos cuidar dos nossos também e vamos ficar atentos. Um beijo a todos. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar depois que eu vou ver, vou verificar. A semana que vem eu vou falar um pouco do convívio com a criança, o convívio com o adolescente, o convívio com o idoso e essas intercorrências que acontecem no seio familiar. E vamos ver como que a gente pode se ajudar. Eu agradeço a todos, boa noite a todos, muito obrigada. E quero sugestões de temas. Esse tema que eu vou trazer a semana que vem, como o da outra também de lidando com pessoas tóxicas, né? É um outro tema que foi sugerido. Então, um beijo e boa noite para vocês e muito obrigada pela participação.